Bora, meu povo! Professor Thiago Charme aqui começando mais uma aula daquele nosso compilado especial de aulas voltadas aí principalmente para concurso público, mas também abrangendo outras áreas aí bem bacana. Começamos na morfologia, terminamos lá o substantivo. Hoje, nesta aula aqui, é momento de nós vermos então o artigo, que é aquela classe de palavra ali. Parece minúscula, mas tem uma importância gigantesca aqui na construção das nossas frases e na identificação e na função dela aí dentro das orações, perfeito? Bom, pessoal, estamos de volta aqui para mostrar para vocês, então, o que é, né? Finalmente, o que é essa classe gramatical chamada artigo. Eu sou o professor Thiago Charme, esse é o Português com Charme, seu canal de língua portuguesa, literatura e tudo que tem de melhor aí na sua internet. Quer continuar contribuindo aqui, ó? Então já taca o dedo nesse like, curte esse vídeo já, se inscreve no canal, compartilha para geral aí, porque essa semana vamos começar aí a preparar, vou começar a preparar para vocês aí lista de exercícios para a gente também ir trabalhando nas lives aqui. Português com Charme tá de volta, né? 2024 tá aí. Vamos lá então, pessoal. Se liga aqui então, ó. O artigo, então, é essa classe gramatical, é uma das 10 classes gramaticais que nós temos, né? Então, eles são palavras que vêm... São palavras aí que vêm antes dos substantivos e servem, então, ali para especificar ou generalizar, e importante isso aqui, ó, especificar ou generalizar o seu sentido. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, através do artigo, aquele substantivo, né, onde ele está do lado ali, ele vai especificar ou generalizar essa palavra que vai estar com ele ali, tá? Esse substantivo que vai estar com ele. Então, vamos lá. Eles vão se classificar, então, em definidos e indefinidos. Os definidos são aqueles que eu consigo especificar e os indefinidos são aqueles que eu generalizo, certo? Então, os definidos, o a e o seu plural, né? Os e as. A garota foi almoçar na casa dos avós. Percebam que o artigo ele tem que concordar em gênero e número com o substantivo ao qual ele se refere. Então, se a garota é um substantivo feminino, o artigo, por sua vez, também deve ser feminino ali, perfeito? E no singular. Os indefinidos, então, umas, são aqueles artigos, então, que vão generalizar o sentido desse substantivo. Então, enquanto no primeiro eu sei que a garota foi almoçar na casa dos avós, eu consigo especificar melhor quem é essa garota. Agora, quando digo uma garota foi almoçar na casa dos avós, não tem essa definição, não tem essa especificidade, né, de saber quem é uma garota qualquer. Né? Então, eu estou generalizando a partir desse termo aqui, certo? Também mantém-se, vai concordar com o substantivo de acordo com o gênero e o número, né, o substantivo ao qual ele se refere. Perfeito? Barbadinha, né? Simples assim. Mas olha só, como é que nós empregamos, então, o artigo? E é aqui que o ponto fica mais interessante. Por quê? Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, certo? Como eu falei para vocês, ó, gênero, masculino e feminino, e número, né? O singular e plural. Então, a forma de eu empregar este artigo, ele diz respeito ali de como vai ser essa concordância, tá? Então, ele concorda lá com o substantivo, né? O garoto, os garotos, aqui, porque eu tenho plural, né? A menina, as meninas, né? Plural aqui. Um ano, uns anos. Então percebam que aqui eu já generalizo isso, né? Uma cadeira, umas cadeiras, certo? Então ali a formação do plural do artigo é basicamente essa. De acordo com sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de palavra em substantivo, independentemente de sua classe gramatical. Isso é real oficial, tá, gente? Um artigo ele tem esse poder gigantesco de transformar qualquer classe gramatical em substantivo, tá? Então, olha só. O andar de Naomi na passarela é bem marcado. Percebam que andar é naturalmente um verbo.
Por isso que eu falo para vocês que uma palavra simplesmente solta não tem como eu classificá-la. Mas a gente tem uma naturalidade, né, desses termos, dessas palavras. Andar, por exemplo, naturalmente vai ser uma ação, né? A ação de andar, vai ser um verbo. Mas, quando eu aplico um artigo aqui, esse andar, ele deixa de ser o verbo que era e passa a ser um substantivo, tá? É isso que ele é. Perfeito? Olha só, o vermelho de seus olhos mostrava sua tristeza. Então percebam que vermelho é naturalmente um adjetivo, né? Uma cor. Perfeito? Agora, quando eu coloco um artigo na frente dele, ele imediatamente se torna um substantivo. Não entendi o porquê de sua pergunta. Vocês lembram no estudo dos porquês que a gente tem o porquê, que é junto com acento, que é o porquê mais fácil de identificar. Por quê? Por quê, né? Porque ele tem um artigo na frente. Se tem um artigo na frente, esse porquê ele não é uma conjunção, não é uma preposição mais uma conjunção, não é. Ele é simplesmente um substantivo. Por isso que ele vai acento aqui também, tá? Para diferenciar dos outros. Então, o porquê de sua pergunta. Posso flexionar este porquê? Sim. Não entendi os porquês de sua pergunta. Os porquês. Por quê? Como o porquê é um substantivo, ele vai flexionar também. Perfeito? Então tá aí alguns tipos, empregos, né, do substantivo. Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Então, quando eu falo, ó, o homem é mortal, eu quero dizer que a humanidade, né? Estou falando da humanidade, né? Das pessoas em geral. Pessoas. Se eu falo de todas as pessoas, eu consigo utilizar um substantivo aqui para captar essa informação de uma maneira mais conjunta, né? Então, eu estou falando de uma espécie inteira. O homem é mortal. A acerola é muito rica em vitamina C. Eu estou falando de todas as acerolas, né? Todas. Vamos botar aqui, ó. Todas as acerolas. Eita, isso aqui tá... Todas as acerolas, então, eu estou falando de todas elas que são, então, ricas em vitamina C. Eu estou falando da fruta, né? Então eu consigo trazer uma espécie dela ali voltada e eu uso apenas uma fruta por causa, né, do artigo que consegue definir isso de uma maneira mais específica. Com o numeral ambos, o uso do artigo ele é obrigatório. Olha aqui, ó, obrigatório. Então, ambas as mãos, ambos os pés. Então tem que usar o artigo junto com o numeral ambas e ambos aqui, tá? Valor superlativo do artigo. Olha o que vai acontecer. Aquele não era mais um livro, era o livro. Pensem que o valor semântico que é dado para esse o livro é que não era apenas mais um, não era um livro qualquer. Era um livro muito mais intenso. Então a importância que é dada nesse sentido aqui, ela é muito maior do que qualquer livro. Então ele era o livro, né? Ele não era simplesmente o cara, ele era o cara, né? Então a gente enfatiza aí bastante esse emprego do artigo. Vamos lá, ó. Artigo com o pronome todo. Olha isso aqui, gente. Isso é um dado bem importante que vocês peguem aqui, tá? Concurso adora essa questão do todo, né, de utilizar o todo e para ver se vai ser utilizado o artigo de forma adequada. Quando nós formos utilizar o todo com algum topônimo, vocês lembram o que é topônimo, né? São lugares. Então, são marcas de lugares. Então, a gente vai dizer ali, ó, todo o Brasil pensa assim, todo o Brasil pensa assim. O uso do artigo, ele é facultativo, tá? Na questão do facultativo. Quando estivermos trabalhando com topônimos. Beleza? Marcou aí? Feito.
Olha a próxima. No plural. Se estiver no plural, o todos, né? Se o todo estiver no plural, uso obrigatório do artigo. Conheceu todos os teatros, e não todos teatros, não, todos os teatros, tá? Tem que usar. Se o todo estiver no plural, o uso do artigo é obrigatório. Quando o todo estiver no singular, olha o que vai acontecer. Não é usado quando ele indicar qualquer. Então percebam, tá? Qualquer. Toda casa precisa de reforma. Eu estou dizendo que qualquer casa precisa de reforma. Captaram? Então eu não vou usar o artigo com o todo no singular se o sentido que eu quero dar é para qualquer. Ok? Agora, ele vai se tornar obrigatório quando indicar por inteiro. Percebo? Toda a casa precisa de reforma. Então eu estou dizendo que a casa inteira está precisando de reforma. Quando eu digo toda casa precisa de reforma, é qualquer casa. Né? Qualquer casa que exista precisa de reforma. Agora, toda a casa precisa de reforma é especificamente essa casa aqui e é essa casa que precisa de reforma. Entenderam? Então, por inteiro, a casa inteira precisa de reforma. Toda casa é, no geral, né? Qualquer casa precisa de reforma. Pegaram aqui, gente? Então, lá, com topônimos é facultativo, no plural é obrigatório, no singular, quando indicar qualquer, não se usa, e quando indicar por inteiro, aí é obrigatório o uso do artigo. E atenção aqui, ó, com o pronome cujo, pronome relativo, não se usam artigos. Olha só, cujo o carro, tá errado. Cuja a chave, erradíssimo. Não existe nada entre o dito cujo e o seu substantivo ali, enfim, tá? Então não existe nada, ele é direto, não pode ter artigo aqui. O que vai acontecer é flexionar o cujo, né, aqui de acordo com o substantivo, né, ao qual ele está se referindo, né? A chave, então, é cuja. Se eu estou falando de carro, então é cujo. Cujo carro, cuja chave. Não tem artigo no meio entre um cujo e outro. Perfeito, meus lindos. Eu queria saber de vocês isso perfeitamente. Por quê? Porque a aula de artigo é essa. Então vocês viram que são pequenos detalhes ali que é importante vocês reforçarem sempre. E nós vamos continuar então com as nossas aulas aqui, toda a parte da gramática então bonitinha aqui para vocês. Não se esqueça então de se inscrever nesse canal, curtam aqui, ó, dá muito like aqui, muito like nesse vídeo aqui. E siga-me, me siga nas redes sociais, que vai ter muito material bacana aí para vocês. Tranquilo? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!